E os silos de armazenamento de grãos podem explodir? Como explodem? Como evitar que explodam? Quais as medidas de proteção necessárias? Qual é a legislação aplicável para essa situação? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 16 da série sobre eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos interessados nas aplicações práticas dos campos eletrostáticos e das cargas estáticas acumuladas. Para isso, veremos os seguintes assuntos. O que vimos até agora, uma revisão dos assuntos apresentados na série. Grãos explosivos, como podemos prevenir? E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Então vamos começar com o nosso primeiro item e o que vimos até agora. Vale a pena lembrar, não é o acúmulo de cargas que mata ou destrói, é o súbito equilíbrio ou a descarga súbita, violenta, explosiva, produzida pela corrente de descarga. Por isso, devemos primeiro evitar que as cargas se acumulem. Se não for possível evitar o acúmulo de cargas elétricas, devemos adotar a seguinte estratégia: limitar a corrente de equilíbrio, fornecendo um caminho de descarga que minimize os danos. É simples, é só isso. O fenômeno da eletrização é o acúmulo de cargas elétricas estáticas e pode ser obtido por contato, por atrito, a série triboelétrica nós já vimos, ou por indução. Para fins de análise e descarga, podemos modelar um corpo, um equipamento, objeto, mesmo um ser humano, como um capacitor C. A tensão U inicial é a tensão inicial de carregamento do capacitor. As cargas Q estão apertadas, densamente localizadas, concentradas em torno do dielétrico do capacitor e querendo sair o mais rápido possível. Cargas elétricas de mesma polaridade não gostam de ficar juntas, força de repulsão. Vamos agora ligar um resistor, uma impedância, um caminho de descarga entre esse capacitor carregado e um potencial de zero, terra. As equações mostradas modelam o processo de descarga do capacitor sobre o resistor e daí para o potencial de terra. A equação de descarga do capacitor é uma exponencial decrescente. Cai mais rápido no início e depois fica mais lenta. Observe que a corrente inicial pode ser muito elevada, sendo limitado pela tensão inicial do capacitor e pela resistência de descarga R. A tensão sobre C e R diminui ao longo do tempo. Se R for muito grande, a descarga é lenta. Se R for muito pequeno, a descarga é rápida. Quão grande ou é pequeno, depende da aplicação. Sim, nós precisamos de um ponto de referência de potencial zero ou inferior da capacitância, o terra do circuito da instalação. É para esse ponto, plano de referência, que nós vamos descarregar as cargas acumuladas. Cargas acumuladas são um perigo, não esqueça. A figura mostra a curva de descarga de um capacitor C carregado sobre um resistor R. Observe o produto RC, que é denominado a constante de tempo do circuito capacitivo, sigma, e é expresso em segundos. Sigma igual a R vezes C. Na prática, após 5 constantes de tempo, podemos considerar o capacitor descarregado. Quais são os ambientes a proteger que vimos até agora? Operação e manutenção de equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. Por exemplo, a manta eletrostática, a pulseira de descarga eletrostática. Vimos também a manta para proteção em redes de alta tensão. Falamos sobre transporte, carga e descarga de combustíveis e o risco de acidente que nós temos. Vamos agora começar falando sobre operação e armazenamento de grãos. Nosso segundo item é grãos explosivos. Como podemos nos prevenir? Você acha que cargas eletrostáticas só produzem explosões em caminhões-tanque? Lê do engano. A operação com grãos secos pode ocasionar explosões violentas com destruição de equipamentos, instalações e até mesmo edificações, com perda de vidas humanas. Tudo isso iniciado por uma descarga eletrostática que gera uma fagulha, uma centelha em uma atmosfera explosiva. Veremos como o processo ocorre, onde e como prevenir, bem como quais são as normas aplicáveis. Veja as fotos abaixo em um silo de grãos, 28 de julho de 2023. Antes e depois da explosão, durante o descarregamento por um caminhão. Esta é a foto antes, mostrando as instalações, e esta é a foto depois da explosão. Observe o impacto e o poder destruidor. Grãos, simples grãos, milho, soja, ou qualquer tipo de grão. Explosões em depósitos de grãos, ocasionados principalmente pela poeira desses grãos, permanece como um dos maiores riscos nessa indústria. Nos Estados Unidos da América, ao longo do período
período entre 2015 e 2024, aconteceram 96 explosões, com 12 fatalidades e 83 feridos. Algumas dessas explosões são equivalentes a cargas de TNT. Observe a figura. As causas principais de tais acidentes incluem funcionamento inadequado de equipamentos, centelhas basicamente provocadas por descarga eletrostática, ignição da poeira em elevadores. No Brasil, entre 2021 e 2025, ocorreram cerca de 394 fatalidades nas áreas dos silos de armazenamento de grãos. Destas, cerca de 40% foram por soterramento e cerca de 19% por queda. Em Palotina, Paraná, no ano de 2023, ocorreram 10 perdas humanas. Veja a foto ao lado. E o que é uma explosão, afinal de contas? Uma explosão pode ser caracterizada por um aumento repentino de volume, uma grande liberação de energia. Então ocorre uma expansão do volume. O ar é empurrado, o material é empurrado. Esse processo é geralmente acompanhado por altas temperaturas e produção de gases. A explosão provoca ondas de pressão ao redor do local onde ocorre. Dependendo da velocidade de propagação dessas ondas, podemos definir uma explosão como ondas subsônicas, inferior velocidade de propagação do som, deflagração, ondas supersônicas, ondas de choque, detonação. E o que é uma explosão de pó? Como é que ocorre? Uma explosão de pó ocorre pela combinação de diversos fatores: existência de partículas sólidas em suspensão, confinamento em um determinado material, existência de comburente, ar atmosférico, oxigênio, combustível, o pó e uma fonte de ignição. No nosso caso analisado, a fonte de ignição é uma centelha provocada por descarga eletrostática. Parâmetros a considerar: fonte da ignição. A eletricidade estática é uma causa, às vezes oculta, porém significativa, na ignição durante o manuseio dos grãos, particularmente os secos, quando se deslocam ao longo de dutos não condutivos ou maquinário. Mecanismo: conforme os grãos secos se deslocam, acumulam cargas estáticas. Caso esta carga atinja valores adequados, a centelha pode disparar o processo de ignição da nuvem de partículas em suspensão. Fatores ambientais: baixa umidade durante o período seco de colheita pode ser um fator para ocorrência ou para contribuição da eletricidade estática. Medidas de proteção: a utilização de material antiestático nos apoios e correios de transporte é fortemente recomendado a fim de reduzir esse tal risco. Veremos outras medidas mais à frente. É a fina poeira em suspensão dos grãos secos que é suscetível à ignição pela descarga eletrostática e a consequente explosão. Segundo o órgão norte-americano OSHA, a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos da América do Norte, partículas da ordem de 420 micrômetros ou inferiores são consideradas de dimensões adequadas para serem consideradas poeira, suscetíveis à ignição e explosão. No entanto, observa-se que mesmo partículas maiores podem provocar acidentes, já que ao chocarem-se entre si, podem gerar partículas menores, atendendo à caracterização de poeira. A figura ao lado é o pôster de segurança na operação de grãos, publicado pela OSHA. As recomendações incluem: não entrar em silo sendo carregado, desligar e travar equipamentos antes de entrar no silo ou realizar manutenção, testar o ar do silo antes de entrar, usar acessórios de segurança e linha de ancoragem ao entrar no silo, jamais pisar nos grãos para aumentar o fluxo e controlar o acúmulo de poeira dos grãos por meio de limpeza. Explosões devido à poeira de grãos são críticas e geralmente provocam danos em instalações e até mesmo perdas de vidas nas indústrias de processamento de alimentos ou na área da agricultura. Essas explosões podem ocorrer quando os seguintes fatores estão presentes: material combustível, oxigênio, confinamento, suspensão no ar, fonte de ignição. Esse é o pentágono da explosão. No nosso caso, nós temos o combustível, a poeira dos grãos, o oxigênio fornecido pelo ar, a dispersão dessa poeira numa região que está em confinamento, pode ser um silo, e finalmente a fonte de ignição, que no nosso caso é a centelha por descarga eletrostática. Para reduzir-se o risco de acidente, atue nos 5 elementos de contribuição para a explosão. Particularmente, evite descarga eletrostática. A descarga eletrostática produzida pelo acúmulo de cargas elétricas estáticas é uma excelente fonte de ignição e, portanto, de explosão. Você provavelmente já provocou uma deflagração controlada utilizando cargas elétricas estáticas. Ou vai me dizer que você nunca usou um acendedor elétrico para acender a boca do fogão a gás? Locais e instalações com maior probabilidade de ocorrência de explosão em grãos por descarga eletrostática. Primeiro, os elevadores de produtos agrícolas. Veja a figura ao lado. Esta é a fonte principal de explosões por
poeira de grãos, contribuindo com cerca de 64% dos incidentes. Esses elevadores são equipamentos utilizados para o transporte no plano vertical, de um nível inferior a outro mais elevado, através de componentes fixados em correntes ou correias. Segundo, esteiras transportadoras, combinado com a queda rápida de grãos, podem gerar cargas estáticas de valor elevado. Realizam o transporte na posição horizontal ou inclinada, deslizando sobre roletes. Veja a figura. Podem ser reversíveis, ou seja, movimentam materiais nos dois sentidos. Também podem ser duplas, operando nos dois sentidos de forma simultânea. Transportadores fechados. Conforme os grãos se agitam ao mudar de direção, liberam poeira. Esses espaços fechados e confinados rapidamente alcançam a concentração mínima de explosão, a MSE. Sistemas de coleta de poeira. Tais sistemas, ironicamente, são de alto risco, já que concentram as partículas mais finas e mais voláteis da poeira dos grãos, criando assim um risco contínuo de explosão se o sistema em si não for adequadamente aterrado ou se ocorrer uma centelha nesse ponto. Pontos de transferência de grãos ou de descarga. Locais nos quais os grãos são despejados de caminhões, lembra da figura inicial? Ou transferidos entre correias de transporte, geram grandes nuvens de poeira, particularmente sob condições de baixa umidade. Silos e torres de armazenamento, local confinado. Conforme os silos vão sendo preenchidos, os grãos ao caírem, formam um cone de produto acumulado. Uma descarga pode ocorrer entre a poeira sentada amontoada e a parede aterrada do silo. Uma medida de segurança é a instalação de saídas para o alívio da explosão, conforme mostrado na figura ao lado. Falamos agora algumas considerações. Vale repetir, cargas elétricas acumuladas são um perigo. Cargas elétricas estáticas podem provocar danos em dispositivos eletroeletrônicos e provocar explosões em caminhões-tanque e em silos também, com destruição de equipamentos e até mesmo perda de vida. E você achando que a eletrostática era só lei de Coulomb e lei de Gauss. A grande quantidade de normas técnicas e procedimentos do Corpo de Bombeiros é um indicativo da relevância do assunto. Não deixe as cargas elétricas se acumularem. Sempre providencie um caminho de drenagem. A segurança começa em você. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Quais são os procedimentos de prevenção de explosão em silos ou manuseio de grãos? E as normas de segurança, quais são? Existe outro equipamento que sofre os efeitos da SD? Até o próximo vídeo. Nos vemos. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.